A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta sexta Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. A prisão de hoje, que ocorreu em Ponta Grossa, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo. No mês passado, Martins ele foi levado à cadeia pública de Ponta Grossa e Delbrando de Souza. No mês passado, Martins foi condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista. No dia 30 de dezembro, Moraes determinou que a defesa de Martins explicasse no prazo de 24 horas por que o ex-assessor da presidência usou a rede social LinkedIn para fazer uma pesquisa. Em resposta ao magistrado, a defesa de Martins negou que ele tenha usado a rede social e afirmou que os perfis do ex-assessor estão sob gestão exclusiva dos próprios advogados e não são exercidas pelo condenado. Martins demonstra total desrespeito, diz Moraes em decisão. Vamos aqui à decisão. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa, diz o trecho da decisão de Moraes. Ainda conforme o ministro, aspas, o acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer o uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento, diz Kim Jong-un. Porque se eu dissesse para os senhores que essa frase foi escrita por Kim Jong-un na Coreia do Norte, os senhores acreditariam, mas não, ela foi escrita pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse que então aí o Felipe Martins, eu vou repetir a frase que me chamou mais atenção aqui, demonstra interesse, desrespeito pelas instituições constitucionalmente democráticas. O que aconteceu, pessoal? O Felipe Martins, ou alguém por ele, a gente não sabe, né? Porque a defesa diz que está controlando ali o acesso às redes, fez uma consulta no LinkedIn. E nós já temos, eu falei que traria um bastidor aqui. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos uma denúncia de que ele usou de que ele fez essa consulta. Segundo a Folha.com.br, um militar demitido do MEC denunciou a Alexandre de Moraes, ex-assessor de Bolsonaro. O coronel da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquette, afirmou que Martins consultou seu perfil no LinkedIn. Então, segundo a Folha, um militar demitido do MEC, agora não sei quando que ele foi demitido, eu não assino a Folha, pessoal, eu não consigo abrir aqui a matéria, até tentei, mas não consigo. E, enfim, segundo, então, esse militar da aeronáutica, ele percebeu que o Felipe Martins fez uma consulta no seu perfil do LinkedIn e ele fez essa denúncia. Eu estou tentando aqui encontrar mais informações sobre isso, mas é o que se trata. Pessoal, não adianta dourar muito a pílula, tá? Eles estavam esperando assim algum motivo. A gente pode questionar, chamar advogados aqui, a doutora Fabi pode dar uma mão para a gente poderia conversar com o André Marcília, doutor André Marcília também, toda essa questão judicial, a lei, a Constituição, mas se não fosse por esse motivo, eles iam achar outro motivo. Felipe Martins acordou às 6h05 da manhã, quando geralmente ele acorda às 8h, então o que ele teria feito essas 2 horas a mais no seu dia contra as instituições? E os senhores acredito que os senhores conseguem entender a minha linha de raciocínio, né? E aí uma pessoa, então, faz essa denúncia de que alguém consultou o perfil dele no LinkedIn e isso foi o suficiente para barrar, para fazer essa denúncia que levou à prisão, então, do Felipe Martins. Eu já olho direto para Washington, porque via Brasil isso não será resolvido. A gente sabe que o Felipe Martins deixou boas conexões do tempo do primeiro mandato do presidente Trump.
Eu presumo que a essa hora, embora em Washington sejam 7 horas da manhã, os telefones vão tocar, não importa se é uma sexta-feira, dia 2 de janeiro, e eu não acredito também aqui que o presidente Trump faça alguma coisa em relação a isso, mas há que se pressionar, há que se denunciar, há que se levar isso para o maior número de pessoas possível, há que sair na mídia americana, a denúncia tem um poder e ela precisa ser feita. Se a gente chegar ao ponto de não fazer nem sequer uma denúncia, então é muito grave. A gente está vendo o que está acontecendo no Irã, as pessoas estão nas ruas, está tendo confronto, pessoas já morreram, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas, assim, ficar de braço cruzado não é a solução. Eu conversava com o senhor Sepúlveda agora, antes de entrarmos ao vivo, eu acredito que, com as informações que a gente tem, e eu vou compartilhar aqui porque essa é uma transmissão especial, e isso requer também uma atenção especial ao assunto. A situação é extremamente dramática no Brasil, não acredito que eu estou contando nenhuma novidade para os senhores. A população está interessada em futebol e final de Libertadores e não sei o quê, e ficar de braço cruzado também não pode ser uma alternativa. Diante de mais esse ato do ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que, sim, a direita, a oposição brasileira sofreu um grande revés em dezembro, mas também não dá para tirar o time de campo, não dá para, então, isso aí não vai dar mais nada mesmo, não é bem assim. E eu acredito que, diante das informações que eu vou compartilhar agora, ainda existe uma margem de manobra para trabalhar com uma pressão exterior. Eu voltarei no tempo aqui, pessoal, mas é necessário. Um dos principais projetos do presidente Trump deste ano de 2025, que passava pela aprovação do Big Beautiful Bill. Tá? Basicamente, o Big Beautiful Bill foi a pedra fundamental ali, a base para o plano econômico e tudo mais dos 3 anos e meio de governo que lhe restavam. A base latina, isso a gente falou aqui, mas eu vou repetir. A base latina do Partido Republicano pressionou o presidente Trump o seguinte: nós não vamos votar o Big Beautiful Bill se o senhor não tomar alguma atitude em relação à Venezuela. Eu vou falar um pouco mais devagar para dar tempo, assim, dos senhores assimilarem a cronologia dos fatos. O Marco Rubio consegue fazer a ponte entre a Casa Branca e essa base latina, e ele, Marco Rubio, então se coloca ali como um fiel galante ali da questão, e essa base latina vota a favor do Big Beautiful Bill. 2 meses depois, 1 mês e meio depois, a gente começa a ver essa movimentação toda no Caribe. Ou seja, o Marco Rubio entregou, pelo menos o que ele podia entregar, para esta base latina, né, essa pressão em cima do Nicolás Maduro. Minha opinião, infelizmente, as coisas não saíram, né, conforme a oposição brasileira esperava em relação aos Estados Unidos. Mas eu acredito que existe ainda um espaço, uma margem de manobra para que congressistas brasileiros peguem um aviãozinho, partam em direção a Washington e desta vez não conversar com a Casa Branca diretamente, mas começar justamente com essa base latina do Partido Republicano, que tem uma força tremenda, tá, pessoal? Porque eles vão decidir a eleição de 2028 de novo. Quem tiver apoio dos latinos leva a eleição de 28 nos Estados Unidos. 5, 6 congressistas pegam um aviãozinho, ó, o aviãozinho já tá aqui. Vamos fazer a sonoplastia aqui. Desembarcam em Washington, lá no aeroporto de Dulles, pegam o trenzinho e vão lá no Capitólio conversar com essa base republicana e explicar o seguinte: olha, o Lula está dando um passa-moleque no Trump. Ele está enganando o Trump. Derrubar o Nicolás Maduro sem dar a devida atenção ao Brasil não resolve o problema. E
a Andréa Caroline pegou o que eu estou querendo dizer aqui. Conversar com os latinos e com o Rubio, mas principalmente com essa base latina, que é barulhenta e que já tem uma percepção do que é o governo Lula. Não está tão difícil, não precisa explicar desde Adão e Eva para eles. É só explicar as questões mais recentes. Pessoal, isso aqui é uma conversa franca. Eu conversei com o Sr. Sepúlveda sobre isso. O público do Pegavox é um público que tem uma capacidade intelectual elevada. Por gentileza, deixem nos comentários a sua opinião. Ela é importante. Estamos tendo uma conversa aqui. Embora seja um monólogo, né? Estou sozinho aqui na transmissão, mas eu quero dialogar com a audiência. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu não afirmo, pessoal, que isso vai resolver o problema. E alguém pode dizer, Ivan, poxa, mas o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo já fizeram esse trabalho. Não deu muito certo. Tudo bem. A gente pode discutir aqui o resultado. Mas também desistir não dá. E se tem uma coisa que o Washington entende, pessoal, é quantidade. Tá? Americano pensa com quantidade. Muito bom, os dois ficaram meses lá, perfeito. Mas eu tenho a percepção que se essa semana você tem 3 congressistas, na semana que vem você tem um senador e 2 deputados, na outra semana um governador que você encontre, que vá, não sei quem seria esse governador, mas um governador, pode ser, não importa o estado, mais 2 deputados. A percepção em Washington vai dizer, opa, peraí, realmente, né, é o que está acontecendo no Brasil. E colocar essa pressão em cima dos congressistas latinos para que eles anexem a demanda deles do Maduro também a questão do Lula. Eu posso estar sonhando alto aqui, eu sei disso. Mas se alguém tiver uma alternativa melhor, por favor, que é presente, né? Porque eu realmente acredito que exista essa margem baseado nisso, de que a base latina conseguiu, com o presidente Trump, colocar essa pressão em cima do Nicolás Maduro, que também não sei se vai cair ou não, mas enfim, usando ali a questão do Big Beautiful Bill. Eu tenho certeza que a Maria Elvira Salazar é uma que vai receber os congressistas brasileiros. Eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas eu imagino que seja. Eu entendo que nesse momento a oposição no Brasil ela está concentrada na questão da CPI do Banco Master, extremamente importante, tá? Eu não. Mas o Paulo Henrique vem falando isso aqui há meses, o que eu vou repetir agora. Lá no Partido Republicano e no Partido Democrata também, tá? Funciona assim. Bom, nós temos aqui 200 deputados, 20 deputados, ó, vocês vão cuidar da questão internacional. Então vocês vão ficar viajando pelo mundo, vocês 15 aqui vão cuidar da questão sanitária, saúde pública. Então esses 15 serão, e volta e meia eles conversam entre eles para ver como se ajudam. Mas existe uma divisão, e é uma divisão organizada, para que eles possam agir em mais frentes ao mesmo tempo. A oposição no Brasil, olhando de fora, e eu posso estar errado na análise por justamente estar de fora, ela meio que age assim, qual é o problema do dia? Então vai todo mundo. É CPI Master, beleza. Vai todo mundo. Aí esquece os outros problemas. Amanhã, qual que é o problema agora? Havaianas, vai todo mundo lá para Havaianas. Vai falar. Sabe, não existe uma divisão organizada. É sentar. É aquilo que eu falei um dia aqui no Pega Voz. Então todo mundo pro hotel, fica lá uma semana, briga, xinga, faz o que tem que fazer, corta o Wi-Fi para não sair nada de lá, mas sai de lá com um plano estabelecido. E essas organizações, tá? Gente, eu não tenho a menor noção como funciona a Brasília, tá? Estou falando isso aqui olhando de fora, tá? Mas é essa coisa de estar sempre acordando de manhã e vendo qual é a treta do dia e tipo, não levou a nada. E repito, em base a esse precedente da Big Beautiful Bill, eu acredito que exista uma margem de manobra. Uma coisa que o Sr. Sepúlveda fala muito aqui. Nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra também, na Europa como um todo, as cartas, e não estou falando de nota de repúdio, estou falando de carta aberta, ela tem um poder muito grande. Será que a nossa oposição não consegue publicar uma carta aberta não ao presidente Trump, mas ao Congresso americano, explicando
do quão perigosa é para os Estados Unidos essa aproximação do Trump com o Lula? Eu sei, o presidente Trump, ele é uma pessoa que, depois que ele enfia uma coisa na cabeça, é difícil tirar dele. A Suzy Wales é talvez a pessoa que mais próxima, assim, e muitas vezes nem ela consegue. Mas repito, ficar de braços cruzados, aceitar a derrota de dezembro, ela não pode ser estratégia. Acho que os senhores concordam comigo, tá? Eu sei, essa é uma transmissão para falar da prisão do Felipe Martins, mas é que não tem como olhar para dentro do Brasil para resolver essa questão. Ou alguém acha que as instituições no Brasil, alguém vai dizer, não, realmente, apelaram aqui, o rapaz só entrou, viu um perfil lá no LinkedIn e já prenderam ele. Alguém acha que isso... Não, não vai. Então, pelos anos que eu acompanho a política americana diariamente, junto com o Paulo Henrique aqui, com outros colegas da mídia independente que a gente faz esse trabalho, mas acho que eu e o Paulo Henrique já temos um certo know-how para nos permitir de falar isso. Eu não conversei sobre isso com o Paulo Henrique ainda, tá, pessoal? Conversei com o seu Sepúlveda. Eu tenho fortes razões para acreditar que existe pelo menos uma margem de comunicação com o Congresso americano. E lá no Congresso americano, e aí eu posso dizer, vou falar, tá? Nesses meses que nós tivemos a aplicação da Lei Magnitsky, alguns congressistas do Partido Republicano diziam, poxa, mas cadê o povo na rua? Cadê a gente está fazendo o que pode aqui, mas... E o lado brasileiro? Né? Então, assim, eles estão esperando. Você acha que os congressistas da base latina do Partido Republicano, e vou dizer, até alguns entre os democratas, tá? Não estão ali esperando, venham, vamos sentar, vamos conversar, o que vocês precisam, vamos publicar uma carta aberta. É comum congressistas do Partido Republicano publicarem cartas abertas questionando o presidente Trump, faz parte. Só que para isso precisa ter articulação. Não esperem que um congressista republicano pegue o avião e vá em Brasília para entender a treta do dia. A mesma coisa deveria acontecer na Europa, questão da Carla Zambelli e tudo mais. Tá? Repito, eu não estou querendo pautar ninguém, não é esse o objetivo do Pega Vox, e nós não temos aqui a pretensão de xingar ou criticar, ou não vota nesse, não vota naquele, não é essa. Como a análise geopolítica, eu digo, existe margem de manobra para o Congresso brasileiro, a oposição, dialogar com o Partido Republicano. Se vão dialogar, aí eu não sei. Vocês querem um exemplo? Era para ser a terceira pauta, vou trazer agora. Um líder de governo de um país da América Latina disse que vai contribuir com os Estados Unidos na luta ao narcotráfico. Quem disse essa frase? Eu vou repetir a frase. Um líder de país da América Latina, tá, o líder de governo, presidente, primeiro-ministro, seja lá o que for, disse que vai contribuir com os Estados Unidos na luta ao narcotráfico. Como diria Silvio Santos, tempo. Quem disse? Não foi o presidente do Paraguai. Obrigado, Suelen, por tentar responder, mas não foi. Rosa e seja direito. Lula e Maduro. Perfeito, ó, vocês estão dizendo aí. Tanto Lula quanto Maduro disseram praticamente a mesma frase. Se eu sou um deputado, eu não tenho pretensões, tá? Mas se eu sou um congressista que... Melhor, se um congressista brasileiro me liga, Ivan, o que você quer que eu fale, então, para um congressista do Partido Republicano? Leve isso. Leve a declaração do Lula e leve a declaração do Maduro. O trabalho já está feito. São a mesma fonte. Eu conversei isso hoje de manhã com o seu Sepúlveda. Ambos estão dizendo a mesma coisa. É aquilo que o Trump quer ouvir. Você precisa levar um contraponto. Eu não sei se vai dar certo, mas você precisa, é obrigatório. Alguém tem que chegar lá e dizer, oh, meu Deus, vocês não estão vendo que os dois estão falando a mesma coisa? E ambos são a raiz do mesmo problema? Notícia de hoje: Maduro sinaliza diálogo após a ofensiva dos Estados Unidos. Saiu na BBC que o Maduro disse que está disposto a contribuir com os Estados Unidos. Eu até vou pegar bem a frase aqui para não tirar de contexto. Cadê aqui o Maduro?
Eu já fiquei, fechei até o link do Maduro, que eu fiquei, que esse negócio do Felipe Martins, cadê aqui? Eu mandei pro Torre, deve ter o link aqui em algum lugar. Desculpa, pessoal, eu já. Sim, tá aqui. Maduro diz estar aberto para negociar, combater narcotráfico com o presidente Trump. Perfeito, é essa frase, tá? Sobre a questão de povo na rua, é o seguinte, eu venho dizendo há meses isso também. As manifestações elas são extremamente importantes, mas na cabeça do anglo-saxão, 10 manifestações com 20 mil pessoas espalhadas pelo país representam 200 mil pessoas nas ruas, certo? Mas são 10 cidades. Elas têm um impacto maior, e aqui um dia a gente pode trazer um filósofo e explicar isso pra gente, por que eles pensam assim, tá? Eu não vou entrar nessa questão, do que uma manifestação de 300 mil na Paulista, por exemplo. Aí você vai dizer, Ivan, mas na Paulista tem mais 100 mil pessoas a mais do que nas suas manifestações espalhadas pelo país. Por que a manifestação de 300 mil tem um impacto menor do que a de 200 mil? Por causa da tal da capilaridade, ou seja, não é uma manifestação em uma cidade de descontentes. É como Nova York. Nova York faz uma manifestação contra o Trump, ninguém dá bola. 30 cidades espalhadas pelos Estados Unidos fazem uma manifestação contra o Trump. Opa, peraí, é um sinal de que o país está descontente e não uma cidade. Eu não quero desmerecer as manifestações da Paulista. Eu acho que elas precisam acontecer. Mas 5 mil pessoas numa cidade do interior de São Paulo é notícia, ainda mais se tiver um cartaz em inglês, então, tá? Então, essa questão, era isso, talvez, que os congressistas republicanos esperassem, né, naquele período ali entre julho e dezembro. Não tanto uma manifestação com 1 milhão de pessoas na Paulista, mas algo meio que espalhado pelo país. Repito, eu não estou dizendo que quem faz essa leitura é melhor 10 manifestações que uma, que eles estejam corretos, tá? Eu não estou entrando, eu não sou organizador de manifestação, eu não é essa leitura que eu faço.